5 dores mentais e emocionais que precisam ser curadas e nem sabemos. Olá, meu nome é Tânia Almeida. Estamos juntos aqui para falar de cura emocional e de cura mental no vídeo de hoje. E dessas 5 dores mentais que trazemos, a última você vai se surpreender. Fique comigo até o final. A primeira delas é ansiedade e pensamentos acelerados. Essa ansiedade e esses pensamentos acelerados muitas vezes não tem muito a ver com aquela ansiedade que a gente ouve falar que é doença e que muitas vezes está ligada às questões hormonais. Essa ansiedade que traz os pensamentos acelerados, muitas vezes não permitem que a gente tenha um sono relaxante ou que entremos no sono que restaura o corpo, restaura a mente, restaura a alma. Então, a gente dorme pensando, acorda de madrugada e continua com aqueles pensamentos. E o sono muitas vezes é um sono picadinho durante a noite. Por quê? Porque nós não conseguimos relaxar o suficiente que faz com que aquele sono restaure o nosso corpo e amanheçamos restaurados, descansados, porque a restauração nada menos que isso. Além de fazer com que células novas possam recondicionar os nossos órgãos, os órgãos internos, a nossa pele, faz com que nós nos sintamos cansados ao acordar. Por quê? Porque durante a noite não houve um relaxamento profundo. E isso muitas vezes está ligado, a gente vai passando pela vida achando que isso não é nada, compra um calmante, não é? Um calmante para relaxar, ou um calmante, ou uma melatonina para dormir. E muitas vezes isso está ligado de forma muito mais profunda na nossa psique. Então, precisa de cura? Precisa. Por quê? Porque é uma dor mental, porque é uma dor emocional. Então, é preciso estar atento a isso. Uma outra dor emocional que nós trazemos e que muitas vezes passamos por cima é justamente o medo de repetir padrões negativos. Medo de repetir padrões negativos nos relacionamentos, nas finanças, nas escolhas de vida, nos relacionamentos como? Às vezes eu cresci vendo um relacionamento abusivo dentro de casa, entre os meus pais. E aí eu cresço tendo medo de repetir esse padrão de relacionamentos afetivos de forma negativa. E aí o que é que eu posso fazer com isso? Buscar cura. Porque isso está lá. A gente pensa muitas vezes que somente esse medo não vai me trazer. Às vezes traz por quê? Porque os nossos medos, eles não são somente algo, mais uma vez eu falo, da nossa cabeça. Ele está muito mais enraizado nas nossas emoções, que é um dos nossos corpos. Dos nossos corpos energéticos. Nosso emocional é um dos nossos corpos energéticos. E se esse medo de repetir padrões negativos em relacionamentos está dentro de mim, é porque alguma coisa eu trago que me faz ter esse medo. Até mesmo um relacionamento que eu tenha vivido no início da minha vida, que eu descobri, entendi que é um relacionamento, ou que foi
um relacionamento abusivo e que eu vou passando para frente ou trazendo para minha vida um outro relacionamento e aí eu vou repetindo mais um padrão de relacionamento abusivo. Porque tantas pessoas hoje estão se conectando com relacionamentos onde tem um narcisista dentro dessa relação. Porque a pessoa, ela já traz dentro dela um padrão energético aonde se conecta com esse narcisista ou essa. Nada se manifesta na minha vida, eu tenho que entender isso. Nada se manifesta na minha vida que já não esteja dentro de mim. E quando eu trago para a minha vida um relacionamento com o narcisista, um relacionamento com uma pessoa que me desrespeita moralmente ou fisicamente, eu já tenho dentro de mim, a gente vai chegar lá, a gente vai chegar ainda nessa dor. Então, tudo que eu manifesto nessa vida, eu trago dentro de mim. E quando eu manifesto um relacionamento onde o outro é o narcisista, é porque eu me conectei com ele, ou ele se sentiu atraído por mim, de alguma forma, energeticamente. E para que eu não atraia mais relacionamentos com pessoas narcisistas, eu preciso curar essa dor. Do ponto de vista das finanças, também. Muitas vezes eu vivi na minha infância, eu trouxe de outras realidades a escassez, a dificuldade em ganhar dinheiro. Não está somente ligada a crenças. As crenças também fazem parte, mas não é o principal, aquilo que de fato faz com que eu não tenha facilidade de ganhar dinheiro. Muitas vezes está ligado justamente a minhas realidades psíquicas, que precisam de cura, que é uma dor. E não é somente a liberação das crenças que vão fazer com que eu tenha mais facilidade em ganhar dinheiro. A raiz é muito mais profunda e justamente está ligada a essa dor, ao medo de repetir padrões negativos. A terceira dor é justamente a autoestima fragilizada. E uma autoestima fragilizada não está somente ligada à questão de eu me olhar no espelho e me comparar com fulano, cicrano ou beltrano. Isso é uma consequência de algo muito mais profundo. Mais uma vez eu digo, olhar-se no espelho e gostar do que vê está muito mais ligado às questões da autoaceitação, da aceitação de quem eu sou, da aceitação do que eu trouxe para esta vida, da aceitação das minhas características, da minha vida, do que eu trago dentro do meu mundo. Isso sim, se eu não aceito nada daquilo que faz parte da minha vida, eu tenho a autoestima fragilizada. Porque eu estou sempre criticando o que eu vivo, eu estou sempre criticando as coisas que fazem parte da minha vida, eu trago uma culpa excessiva de tudo que eu escolhi ou que eu vivi e que eu não aceito, o que eu não aceitei. E aí, quanto mais culpa eu trago, quanto mais autocrítica eu trago, mais eu fragilizo a minha autoestima. Então, como que eu posso me livrar dessa dor? É justamente aonde a gente pode usar a ferramenta
da cura energética. Porque quando eu passo a aceitar quem eu sou, o que eu trago como história, como escolhas, porque deixa eu clarificar um pouco mais isso para você. Muitas vezes, sobretudo no final da minha adolescência, na minha juventude, eu tinha um nível de consciência diferente do que eu tenho hoje. E isso me levou com que eu fizesse escolhas diferentes do que eu trago hoje, como expansão que eu já tive, expansão de consciência, um maior aprendizado com a vida. Então, eu não posso ficar me culpando do que não aconteceu ou do que aconteceu diante daquela escolha onde eu estava apenas começando a minha vida. Então, e a gente tem essa facilidade de ficar se culpando, ficar se autocriticando, quando na verdade tudo está certo. Por quê? Porque naquele momento eu tinha um nível de consciência. Hoje eu tenho um outro nível de consciência. Então, se naquele momento eu tivesse a capacidade que eu tenho hoje, eu tenho certeza que aquela escolha naquele momento seria diferente. Mas eu não posso atravessar a minha vida me culpando por aquilo que eu escolhi ou não escolhi, porque foi diferente da minha mentalidade hoje. Então, eu preciso de cura? Preciso de cura. Por quê? Porque no tempo que eu passei me criticando e me condenando e me culpando por causa daquilo, foi imenso e fragilizou a minha autoestima. Uma outra coisa que faz parte de uma dor emocional é justamente a sensação de cansaço emocional. É claro que a gente tem uma história e muitas vezes essa história é dolorosa. Muitas vezes houve uma extenuação dentro da família que eu nasci, da família que eu cresci. Vêm muitos questionamentos sobre isso. E aí eu entro naquele cansaço emocional, porque eu não tenho muitas respostas para esse cansaço emocional. E a resposta está muitas vezes ligada a situações que eu ainda não tenho plena consciência, por causa justamente do autoconhecimento que eu preciso ter. E para que isso aconteça, eu preciso olhar para a minha história, olhar para mim, olhar para dentro, para que eu possa ir compreendendo o que eu preciso me liberar para que eu possa entrar nessa sensação de plenitude e de paz e de harmonia, mas sem olhar para si mesmo, sem entender quem eu sou, fica bem mais difícil que isso aconteça. Uma outra coisa que é uma grande dor da maioria das mulheres, sobretudo, é claro que muitos homens também trazem essa dor, é justamente a raiva acumulada. E essa raiva acumulada, ela está ligada muito mais à raiva por mim mesma. Essa raiva por mim mesma, que eu não tenho consciência que tem, normalmente eu encontro alguém ou algo para manifestar essa raiva. E aí eu alimento a falta de perdão ao outro. Por quê? Porque eu manifestei essa raiva
naquela pessoa. Eu tenho dificuldade em perdoar o passado, as coisas que passaram e que alguém estava lá. E aí eu vou carregando esses pesos e a raiva, ao invés de diminuir, só aumenta. Por quê? Porque, em primeiro lugar, eu preciso entender que a raiva ao outro nada mais, nada menos é do que a raiva por mim mesmo. Quando eu deixo de perdoar, seja lá quem for, independente do motivo, eu me coloquei como vítima da situação em primeiro lugar, e aí eu me sinto no direito de que eu não preciso perdoar. Por quê? Porque a pessoa me fez mal, mas não foi ela que me fez mal. Eu permiti. Esse é o entendimento. Eu permiti que o outro me fizesse aquilo que ele me fez. Então, o responsável pela minha vida não é o outro. Sou eu. Independente que seja um pai, que seja mãe, que seja um filho, que seja um primo, que seja amigo. Independente. Eu preciso entender que o responsável por mim, a responsável por mim, sou eu. Então, quando eu busco fazer determinadas coisas que impedem que eu me perdoe, né, a primeira coisa que eu faço é me colocar como vítima de alguém, me colocar como vítima de outra pessoa. E é importante que, ao olhar essa questão, eu entenda que eu preciso me perdoar de todas as situações. E não é apenas com palavras, não é apenas com pensamento. Eu preciso entender, reconhecer, conhecer a mim mesmo para que eu possa curar essa questão, essa raiva por mim mesma, para que todos que estão ao meu redor sejam liberados. Mas isso só acontece se eu, de fato, me responsabilizo pela minha vida, me responsabilizo pelo meu mundo e, consequentemente, eu me responsabilizo por tudo que acontece comigo. Sejam coisas positivas, sejam coisas negativas. Eu não posso depender do outro para que a minha vida caminhe da melhor forma possível. Eu preciso depender apenas de mim mesmo. E essa raiva por si mesmo é uma dor que uma boa parte da humanidade traz, claro, por tudo que aconteceu nesse planeta desde o início, por tudo o que aconteceu neste planeta desde quando estamos nele. E se esse vídeo chegou até você, é o seu momento de começar essa trajetória de cura, essa trajetória de liberação, essa trajetória de autoconhecimento. Eu vou ficando por aqui. Se você chegou até aqui nesse vídeo, considere se inscrever nesse canal, acionar o sininho de notificações e compartilhar se você acha que vai fazer bem a alguém. Um grande beijo e até o próximo vídeo.